Não consigo imaginar como você pode acordar de manhã, se divertir junto, ir trabalhar e arruinar todo o seu casamento em algumas horas. É incrível e muito terrível. Traição é a coisa mais insidiosa que pode acontecer em um casamento. E o mais desagradável é que ninguém está imune a isso. Quando acordei, não havia sinal de problema. O alarme tocou às 5 e minha esposa Diana me puxou de volta para a cama quando tentei levantar. Ela me beijou e me abraçou. Mesmo depois de 25 anos, ela ainda era atraente e eu queria ter intimidade com ela. Depois disso, ela foi fazer café enquanto eu tomava banho e então eu fiz o café da manhã enquanto ela tomava banho. Durante a refeição, discutimos nossos planos para o dia e Diana sugeriu bolo de carne e batatas assadas para o jantar. Parece tentador. Vou pegar um pouco de pão francês fresco e talvez uma torta de nozes da padaria, respondi. Torta de nozes? Você me mima, ela brincou. Eu não gostaria de estragar a surpresa de mais ninguém, eu disse, beijando-a enquanto caminhávamos de mãos dadas até a garagem antes de terminar e começar nosso dia de trabalho. A viagem foi sem incidentes, assim como a primeira parte da manhã. Por volta das 11, Harry, meu chefe, me chamou para seu escritório. Temos uma situação em Street Louis. Baker encontrou Smithers com sua esposa e agora Baker está na cadeia enquanto Smithers está no hospital. Não há ninguém para administrar o escritório lá. Odeio te dar essa notícia de última hora, mas você precisa pegar o voo 220, chegar a Street Louis e assumir o comando do escritório. Não tenho certeza de quanto tempo você precisará ficar. Depende da gravidade da situação entre Baker e Smithers. Se for ruim, Baker pode ficar na cadeia por um tempo e Smithers pode ficar no hospital por algum tempo também. Mesmo que ambos saiam em breve, não consigo ver como eles poderiam trabalhar juntos. Terei que pensar com cuidado, mas parece inevitável que um deles tenha que ir. Não tenho certeza de qual. Vou precisar de mais informações antes de decidir. Parece simples para mim. Smithers cruzou a linha ao se envolver com a esposa de Baker. Ele deveria ter previsto a reação de Baker se ele descobrisse. Não posso confirmar se Baker realmente pegou Smithers com sua esposa ou se Smithers é culpado. Tudo o que sei é o que a secretária me disse por telefone. Talvez você possa reunir mais detalhes quando estiver lá. Tentei ligar para Diane para atualizá-la, mas a secretária dela me informou que ela estava em uma reunião. Prometi ligar mais tarde e depois fui para casa fazer as malas. Quando cheguei em casa, notei o carro de Diane estacionado na entrada da garagem, o que me pareceu estranho, já que ela deveria estar em uma reunião. Ao entrar na sala de estar, confirmei que ela estava de fato em uma reunião, embora não do tipo que eu esperava com base no que sua secretária havia me informado. Um caminho de roupas descartadas espalhadas no chão chamou minha atenção, indo do sofá até a escada. Entre elas, havia roupas masculinas, incluindo um par de calças no final da escada. Ao recuperá-las, descobri uma carteira ninhada em um dos bolsos traseiros. Ao inspecionar seu conteúdo, aprendi o nome Stentonorf na carteira de motorista. Coloquei a carteira no bolso e comecei a escanear o cômodo, onde avistei um casaco fofo pendurado nas costas de uma poltrona. Investigando mais a fundo, descobri um talão de cheques que também coloquei no bolso. Enquanto eu subia as escadas e me aproximava do topo, ouvi sons vindos do quarto. Faça isso comigo rápido. Você gosta? Assim, continue. Quando entrei no quarto, vi como minha fiel esposa estava me traindo por muitos anos em nosso quarto e tudo isso era acompanhado de palavras muito insultuosas. Não pare, ela disse enquanto eu passava em direção ao armário. Eu estava quase na porta do armário quando Stentonorf me notou e parou abruptamente exclamando, "Oh merda!" Diana estava sentada com os olhos fechados e aparentemente ela estava perdida quando seu amante de repente congelou. Não pare, droga, não pare, eu estou quase. Então ela me viu e gritou não. Oh Deus, não, tentando sair debaixo do norte. Não vou demorar, eu disse, entrando no provador. Só preciso arrumar minha mala e então vou deixar vocês, pombinhos, sozinhos. Quando tirei as meias e as roupas íntimas da cômoda e as coloquei na mala, fiquei de costas para eles, mas suas vozes podiam ser ouvidas no ar.
A voz de Diana estava implorando, saia de perto de mim, enquanto North murmurava, meu Deus, que bagunça. Quando me virei para pegar uma sacola de roupas no armário, vi North saindo do quarto e Diana tentando se esconder. Entre seus movimentos convulsivos, ela proferiu frases como, o que você está fazendo, Frank? Por que você está fazendo as malas? E explicações sem sentido como, não é o que você pensa, Frank, e eu posso explicar, Frank. Apesar dos protestos dela, continuei a arrumar minhas coisas, ignorando os pedidos de Diana para discutir o assunto. O som da porta da frente batendo me fez pensar para onde North estava indo. Como o carro de Diana era o único na garagem, ele deve ter vindo com ela. Ignorando os chamados de Diana para conversar, continuei a arrumar minhas coisas, ignorando sua insistência de que eu ouvisse e a deixasse explicar tudo. Saí de casa sem dizer uma única palavra desde que entrei no quarto e os instruí para não pararem por minha causa. Enquanto eu ia para o meu carro, Diana gritava, espere, Frank, não vá embora, por favor, fale comigo. Ao abrir a porta do meu carro, examinei os arredores, mas não encontrei nenhum vestígio de Stanton North. Talvez ele estivesse escondido em algum lugar, observando, e voltaria ao me ver indo embora. Diana estava correndo pela passarela da frente e quase alcançou a maçaneta da porta do passageiro quando me afastei do meio-fio. É um milagre que eu tenha chegado ao aeroporto sem causar danos a mim mesmo ou a qualquer outra pessoa. Minha mente claramente não estava focada em dirigir. Como isso aconteceu? Por que aconteceu? Eu teria postado tudo o que tinha que Diana e eu éramos sólidos. Refletindo sobre nossa vida juntos, não consegui encontrar uma única coisa que pudesse sugerir que o que eu tinha acabado de testemunhar era remotamente possível. Meu Deus! Como ela pôde ter feito o que fez comigo quando acordamos naquela manhã e então se envolver no que eu tinha acabado de testemunhar? Diana e eu nos cruzamos quando meu pai foi promovido e tivemos que realocar nossa família para 1.500 milhas de distância. A mudança foi difícil para mim. Fui separado dos amigos com quem cresci e frequentei a escola e jogado em uma nova escola onde não conhecia ninguém. Durante o almoço, me vi sentado sozinho em uma mesa no refeitório sentindo pena de mim mesmo quando a garota mais deslumbrante que já tinha visto se aproximou de mim. Ela sentou-se à mesa e disse, oi, garoto novo. Estendendo a mão sobre a mesa, ela se apresentou, eu sou Diane. Levei um momento para perceber que ela estava oferecendo a mão para um aperto de mão. Eu aceitei e respondi, olá Diane, eu sou Frank. De onde você é, Frank? Ela perguntou e dali passamos o resto do período de almoço nos conhecendo. Diane tinha se juntado a mim na minha mesa porque ela entendia o que eu estava passando. A mesma coisa aconteceu com ela no ano anterior. Quando o sinal tocou, tínhamos feito planos para que ela me levasse para um passeio pela cidade. Por 6 semanas, tivemos um relacionamento sério. Nós nos comportávamos como adolescentes típicos. Como um jovem movido a hormônios, eu naturalmente queria que Diana levasse nosso relacionamento a um novo nível, mas ela resistiu. Ela foi firme em sua promessa à mãe de se casar com uma virgem. Felizmente, para o bem da minha paz de espírito, ela decidiu quebrar essa promessa em seu aniversário de 18 anos. Depois desse evento significativo, tivemos uma conversa séria. Expressei o desejo de me casar com ela, mas com a condição de esperar até me formar na faculdade. Pelo contrário, ela queria se casar imediatamente e estava infeliz por eu ter escolhido esperar. Discutir essa questão com minha mãe levou a uma proposta inesperada. Apesar do fato de eu achar que minha mãe era um tanto conservadora, ela sugeriu por que vocês não vão morar com ela e viverem juntos até se formarem. Questionei a viabilidade de tal plano citando problemas financeiros. Minha intenção de esperar era garantir estabilidade financeira, pois não conseguia imaginar que sustentaria minha esposa e frequentaria a escola ao mesmo tempo. Minha mãe me tranquilizou, apontando que meu fundo de mensalidade da faculdade é grande o suficiente para cobrir o custo do aluguel de um pequeno espaço fora do campus. Ela sugeriu que eu poderia ter que trabalhar meio período para pagar as compras, mas era possível. Pensei sobre isso e então abordei o assunto com Diana. Depois de discutirmos profundamente, nós duas concordamos em aceitar empregos de meio período para fazer isso acontecer. Nós procuramos e encontramos um apartamento modesto dentro do meu orçamento.
Então veio a parte difícil de dar a notícia aos pais dela. Sua mãe ficou chocada que Diane não tinha cumprido sua promessa de permanecer virgem. Ela chorou e soluçou enquanto o pai de Diane me lançava insultos antigos e inventados na hora. Ele proibiu Diane e eu de prosseguir e insistiu que ela nunca mais me visse. Diane gesticulou para que eu esperasse no carro e saiu 10 minutos depois com 2 malas. Ela nunca divulgou o que ocorreu depois que eu fui embora, mas levou 3 anos até que ela falasse com ela novamente, apenas para informá-los sobre seu neto. De repente, eu me tornei o parceiro exemplar e seus pais me elogiaram infinitamente. No entanto, o dano estava feito e eu apenas os tolerei. Diane finalmente os perdoou e eles se integraram em nossas vidas. Eles foram avós maravilhosos para nossos 3 filhos, mas minha tolerância permaneceu. Anos se passaram, as crianças cresceram e se aventuraram em suas próprias vidas e agora isso. Pelo menos as crianças não teriam que suportar a dor de pais divorciados. Cheguei ao aeroporto antes do previsto, completei o processo de check-in e então me acomodei em uma das inúmeras cafeterias dentro do terminal para guardar o anúncio de embarque do meu voo. Tirando a carteira e o talão de cheques de North, comecei a vasculhar o conteúdo deles. Escondido atrás da carteira de motorista dele, descobri um cartão com informações de emergência detalhando seu tipo sanguíneo e outros detalhes pertinentes. No entanto, o que imediatamente chamou minha atenção foi a seção contendo suas informações de contato de emergência. Ela listava Arliss North como seu contato, identificada como sua esposa, junto com um número de contato. Disquei o número no meu celular. Alô? É a senhora North? Sim, meu nome é Frank Bellows. Lamento ter que fazer esta ligação, mas recentemente encontrei seu marido em uma situação comprometedora com minha esposa e achei que você deveria ser informada. Você deve estar brincando. Receio que não, senhora. Eu me recuso a acreditar em você, senhor quem quer que seja você. Meu Stan nunca me trairia assim. Aqui está o plano. Quando ele voltar para casa hoje à noite, pergunte se ele conhece uma Diane Bellows. Então, peça para ver sua carteira e talão de cheques. Ele não poderá atender porque eu os tenho. Eu os tirei de suas roupas depois de descobri-los no chão da minha sala de estar quando voltei para casa mais cedo. Atualmente, estou no aeroporto aguardando um voo para Street Louis. Quando retornar, terei prazer em entregá-los pessoalmente a você. Você está falando sério sobre isso? Receio que sim. Quando você vai voltar? Não tenho certeza. Preciso substituir alguém que está doente e ficarei lá até que ele possa voltar a trabalhar. Você poderia me enviar a carteira e o talão de cheques? Acho que sim, mas devo avisá-la com antecedência. A carteira do seu marido contém $87, e depois de testemunhar o que fiz no meu quarto, tenho uma necessidade urgente de afogar minhas mágoas com uma bebida e seu marido cobrirá a conta. Pode haver algum dinheiro sobrando, mas não posso dizer quanto. Mande para o meu escritório. Ela forneceu o endereço e eu anotei. Então ela acrescentou, se você puder enviar durante a noite, eu te reembolsarei. Eu consigo lidar com isso. Meu voo está embarcando agora, então eu tenho que ir. Eu me despedi e encerrei a ligação. North se esquivou de uma bala. Inicialmente, meu plano era deixar sua carteira e cartões de crédito no balcão do banheiro, esperando que quem os encontrasse se entregasse a uma farra de gastos. No entanto, entrar em contato com sua esposa mudou tudo. Eu esperava que ela tornasse a vida dele miserável. Meu telefone estava vibrando incessantemente desde que saí de casa, principalmente Diane ligando, então eu ignorei. Ele tocou novamente quando saí da cafeteria e presumindo que fosse Diane mais uma vez, olhei para a tela. Surpreendentemente, era uma ligação do escritório. Eu retornei e Harry respondeu, Frank, você precisa ligar para casa. Diane acabou de me ligar, frenética porque não consegue falar com você. Há uma razão para isso, Harry. Estou evitando as ligações dela. Quando fui para casa fazer as malas, ela estava lá, não sozinha e se envolvendo em comportamento inapropriado. Eu falo com ela quando eu voltar. Talvez até lá eu já tenha me acalmado o suficiente para não estrangulá-la. Faça um favor a si mesmo e instrua a recepcionista a não passar as ligações dela.
Depois de garantir que tudo estava correndo bem no escritório e resolver quaisquer preocupações imediatas, minha primeira tarefa foi ir ao correio para enviar à Sra. North a carteira e o talão de cheques do marido. Incluí minhas informações de contato para que ela pudesse entrar em contato com quaisquer perguntas. Com isso resolvido, entrei em contato com a polícia para perguntar sobre o paradeiro de Baker e se eu poderia visitá-lo. Ao ver Baker, além de alguns nós dos dedos machucados e um dedo quebrado, ele parecia relativamente ileso. Ele ainda não havia passado por uma audiência de fiança, pois as autoridades estavam aguardando atualizações do hospital sobre a condição de Smithers para determinar as acusações. Retransmiti as preocupações de Harry e pedi a Baker seu relato. Era uma história que soava familiar. Baker havia retornado para casa durante seu intervalo de almoço para recuperar algo que havia esquecido pela manhã, apenas para encontrar Smithers envolvido em um caso ilícito com sua esposa. No confronto que se seguiu, Baker infligiu ferimentos em Smithers enquanto sua esposa ligava para o 911, alegando que seu marido representava uma ameaça. A polícia chegou, Smithers foi hospitalizado e Baker foi preso. Meu próximo destino foi o hospital onde eu deveria visitar Smithers. Ele tinha muitas fraturas e alguns problemas com dignidade e ferramentas. Ele me disse que não foi minha culpa, ela me atacou primeiro, então eu me defendi. Sou solteiro e gosto de companhia feminina como qualquer outro cara. Se alguém é culpado, é Baker. Se ele tivesse cuidado dela corretamente e atendido às suas necessidades, ela não estaria procurando problemas. Eu não tinha simpatia por ele. Liguei para Harry, contei a ele o que tinha acontecido e o aconselhei a tirar Smithers do escritório, a menos que houvesse motivos para sua demissão. Prometi investigar minuciosamente os casos oficiais para encontrar tudo o que Harry pudesse usar. A audiência de Baker estava marcada para o dia seguinte, e o valor da fiança era de $250.000. Ele só poderia pagar usando sua casa como garantia, mas sua esposa se recusou a dar seu consentimento. Portanto, ele permanecerá na prisão até que seu pai e irmão possam fazer algo a respeito. Na manhã seguinte, às 9h30, Arliss North me ligou. Ela contou que, quando seu marido voltou para casa, ela o confrontou sobre conhecer uma Diane Bellows. Sua pele ficou exausta enquanto ele negava qualquer conhecimento de Diane Bellows. Quando pressionado mais, ele afirmou hesitantemente sua incerteza. Arliss então pediu sua carteira e talão de cheques, aos quais ele timidamente admitiu tê-los deixado em sua mesa no trabalho. Ele rapidamente desviou a conversa, perguntando sobre o jantar, embora ciente do problema iminente que enfrentaria. A extensão de sua situação permanece desconhecida para ele, aguardando revelação quando eu o confrontar novamente amanhã, por sua carteira e talão de cheques. Alguma ideia sobre a duração do caso deles? Tudo o que posso confirmar é que ocorreu. Eu tropecei neles, então saí imediatamente. E a perspectiva da sua esposa? Estou no escuro nessa frente. Não troquei palavras com ela desde que os descobri no quarto e não farei isso até voltar para casa. Quando você falar com ela, me ligue. Eu gostaria de fazer uma referência cruzada das contas deles. Farei isso. Estou ansioso para ouvir os dois lados também. Durante o dia, recebi muitas ligações de Diana, mas escolhi não atender nenhuma delas. Harry deve ter informado a ela sobre minha localização em Street Louis e ela provavelmente conseguiu o número do escritório no Help Desk. Dixie, nossa recepcionista, me informou sobre uma ligação na terceira linha, que acabou sendo de Diana. O que você quer, Diana? Precisamos conversar, Frank. Preciso deixar claro que o que aconteceu não é nada do que você acredita. Não estou interessado em falar com você agora. Ainda estou no estágio em que quero fazer algo com você e depois ir atrás do seu amante com uma arma nas mãos. Ele não é meu amante. Deixa pra lá, Diana. Não ligue mais aqui. Discutiremos isso quando eu chegar em casa e nem um minuto antes, eu disse antes de desligar. À tarde, o pai de Baker me ligou e me informou que a fiança havia sido paga e que Baker seria solto na manhã seguinte. Quando ouvi essa notícia, senti arrependimento. Enquanto Baker permanecesse na prisão e Smithers estivesse hospitalizado, eu não precisava ir para casa para encarar Diana.
Naquela noite, mais uma vez, jantei e tomei uns drinks na casa do North e voltei para o meu quarto por volta das 7. O telefone tocou e, como apenas Harry e Arliss North tinham meu número, atendi. Era Arliss. Depois de trocar cumprimentos, ela me atualizou sobre sua parte das coisas. Quando ele chegou em casa, perguntei novamente sobre sua carteira e talão de cheques. Ele alegou que eles tinham sumido de seu escritório quando ele chegou lá. Ele culpou alguém da equipe de limpeza noturna e disse que faria uma reclamação na manhã seguinte. Não consegui deixar de rir. Por quanto tempo ele acha que consegue evitar isso? Não tenho ideia, mas acabei com isso. Eu o confrontei sobre sua mentira. Deixei claro que ele sabia que tinha sido pego quando mencionei sua esposa e então pedi sua carteira e talão de cheques. Só havia uma maneira de eu ter conectado os pontos, e ele sabia disso. Então ele teve a audácia de negar saber do que eu estava falando. Isso me enfureceu, então tirei sua carteira e talão de cheques da minha bolsa e joguei nele. Contei exatamente como os obtive e mencionei que liguei para seu escritório e descobri que ele trabalhava com a mulher que ele alegava não conhecer. Eu até menti um pouco, dizendo que quando você voltasse de Street Louis, você me mostraria as fotos que tirou com a câmera do seu celular antes que percebessem que você estava lá. Como ele reagiu a isso? Ele finalmente percebeu que foi pego e desmoronou completamente, implorando por perdão e insistindo que era a única instância de sua infidelidade. Ele alegou que não conseguiu resistir porque sua esposa o estava perseguindo há meses, tornando difícil resistir aos avanços de uma linda mulher que estava ansiosa por sua afeição. É uma pena que eu não estivesse mais lúcido quando tropecei neles. Eu tenho uma câmera no meu celular, só não pensei em usá-la. Você acredita na explicação dele? Que ela o perseguiu. É possível. Ela não seria a primeira a fazer isso. Foi realmente só uma coisa de uma vez com ela? Isso pode ser verdade, mas ele estava mentindo quando disse que foi seu único ato de traição. Eu sei de pelo menos 3 ocasiões em que ele se desviou. Bem, não é totalmente verdade. 3 vezes, as pessoas me informaram que ele foi infiel enquanto eu estava fora visitando a família. Eu nunca o confrontei sobre elas porque eu realmente não queria saber se eram verdade. Você mencionou que a alegação dele sobre Diane persegui-lo poderia ser precisa e que ela não seria a primeira a fazer isso. Por que você expressou isso? Stan é muito talentoso nesse departamento e algumas mulheres ficam curiosas para verificar isso quando ouvem sobre isso. Uma semana atrás, eu nunca teria imaginado Diane fazendo algo assim, mas isso foi antes de eu pegá-la e seu marido juntos. Tenho que ir agora, mas se eu descobrir mais alguma coisa, eu te aviso. Lembre-se, eu quero ouvir o lado dela da história quando você voltar para casa e falar com ela. Eu não vou esquecer. Às 11 da manhã seguinte, Ray Baker me ligou para me informar que havia sido libertado sob fiança da prisão. Ele explicou que precisava do restante daquele dia e do dia seguinte para cuidar de assuntos pessoais. Sua esposa havia obtido uma ordem de restrição contra ele e ele teve que providenciar acomodação temporária enquanto também coordenava com o tribunal para obter acesso à sua casa para recuperar seus pertences. Ele mencionou que voltaria ao escritório na quinta-feira. Depois, entrei em contato com Harry para atualizá-lo sobre a situação. Além disso, informei-o que, durante minha investigação no escritório, descobri discrepâncias nos relatórios de despesas de cemitérios que poderiam potencialmente justificar sua demissão. Indiquei que pretendia voltar para casa na quinta-feira à noite e que precisaria tirar a sexta-feira de folga para cuidar dos meus próprios negócios, com planos de voltar ao trabalho na segunda-feira de manhã. Passei com sucesso pelos 2 dias seguintes sem problemas, e na quinta-feira de manhã, Ray havia retornado ao trabalho. Depois de colocá-lo a par dos assuntos do escritório, perguntei sobre sua situação em casa, pois estava passando por algo semelhante. Ele explicou que a ordem de restrição só exige que eu fique a 500 pés de distância dela. Posso entrar na casa sempre que ela não estiver presente. Se ela se recusar a sair quando eu quiser entrar, tenho que envolver alguém do tribunal. Então esperei até que ela fosse trabalhar, então meu irmão e eu entramos e pegamos o que eu precisava. Não tenho intenção de voltar. Expressando frustração, ele continuou, não entendo o que ela está pensando. Ela recebeu a ordem, mas é só isso.
Ela não tocou nas contas bancárias. Eu as esvaziei ontem. Eu interrompi. Pensei que este Estado operasse em uma base sem culpa, o que significa que os bens são tipicamente divididos igualmente em um divórcio. Ele esclareceu: isso é verdade para o divórcio, mas não estou seguindo esse caminho. Estou simplesmente indo embora. Se ela quiser o divórcio, ela terá que pagar a conta. E quando ela entrar com o pedido, nossos bens serão mínimos. Fizemos uma segunda hipoteca na casa para reformar o porão. Então não há equidade aí. E o dinheiro que retirei do banco será gasto. Posso argumentar que precisei dele para meus novos arranjos de moradia depois que ela me barrou da casa. Ah, e preciso ligar para Harry para atualizar meu seguro e outros papéis. Ela explicou suas ações para você? Não tive nenhuma comunicação com ela desde que a polícia me prendeu, e não pretendo falar com ela. O motivo por trás de suas ações é irrelevante. O que importa é que ela os cometeu. Optei por descansar bem durante a noite antes de enfrentar Diane em casa. Consequentemente, entrei em contato com a companhia aérea e reservei um voo matinal. Ao acordar, me senti revigorado e aproveitei um farto café da manhã antes de pegar o transporte do aeroporto, chegando em casa em Denver às 11. Depois, visitei o banco, retirei fundos de nossas economias, resgatei 5 dos 9 certificados de depósito do cofre e transferi todos os fundos para nossa conta corrente. Diane ainda estava no trabalho quando voltei, me deixando sozinho até às 6. Aproveitando esse tempo, entrei em contato com as empresas de cartão de crédito para obter saldos de quitação e, posteriormente, cancelei todos os cartões, exceto 5. Fiquei com o cartão American Express usado principalmente para despesas comerciais, junto com outros 2 cartões em meu nome, e atribuí 2 ao nome de Diane. Depois disso, voltei ao banco para providenciar transferências eletrônicas para liquidar os saldos do cartão usando os fundos em nossa conta corrente. Com essas tarefas concluídas, aloquei metade do saldo restante da conta corrente para abrir uma nova conta corrente somente em meu nome. Além disso, garanti outro cofre somente em meu nome, colocando 2 dos 4 CDs restantes dentro, antes de voltar para casa. Tendo convertido um dos quartos das crianças em um escritório e sala de estar, e mantendo os outros como quartos extras para suas visitas ocasionais, selecionei um desses quartos extras adjacentes à sala de estar para mim. Depois de mover todos os meus pertences, eu estava completamente instalado quando Diane voltou para casa. Ouvi Diane entrar e me chamar: Frank? Frank? Onde você está? Ignorando-a, ouvi enquanto ela se movia pela casa em busca de mim. Eventualmente, ela subiu as escadas e eu fiquei de costas quando ela entrou. Frank? Ela chamou de novo, mas eu fiquei em silêncio. Frank? Por favor, precisamos conversar. Finalmente, encarando-a, eu retruquei: onde está escrito que eu tenho que me envolver em uma conversa com uma pessoa infiel? Ela estremeceu com minhas palavras, e então eu continuei: no entanto, nós precisamos discutir nossas finanças. Finanças? Por quê? Ela questionou. Porque suas ações necessitaram de mudanças, eu respondi. Por favor, deite-se e sente-se à mesa da cozinha. Eu me juntarei a vocês em breve. Depois que ela saiu, juntei os papéis em que estava trabalhando, selecionei os necessários e segui Diane escada abaixo. Sentando-me em frente a ela na mesa da cozinha, comecei. Enquanto eu estava fora, tive bastante tempo para contemplar o que deveria ser feito. No final das contas, decidi não tomar nenhuma atitude. Quando transmiti essa mensagem, notei um breve momento de alívio em seu rosto, mas ele se dissipou rapidamente enquanto eu continuava. Ao não dizer nada, quero dizer que pretendo ter envolvimento mínimo ou nenhum com você. Francamente, não vejo sentido em gastar dinheiro com advogados de divórcio, especialmente considerando minha idade e a improbabilidade de outro casamento no futuro. Portanto, não tenho necessidade de uma mudança no estado civil. Se você deseja o divórcio, sinta-se à vontade para buscá-lo às suas próprias custas. No entanto, por enquanto, haverá alguns ajustes. Prossegui delineando todos os arranjos financeiros referentes a cartões de crédito, poupança, CDs e nossa conta corrente conjunta.
Você pode ficar com o cofre original, mas eu sugiro abrir suas próprias contas correntes e de poupança. Nós manteremos a conta conjunta para despesas domésticas. Você entendeu até aqui? Mas por que você está? Não se faça de boba, Diane. Agora, quanto à conta da casa, ela cobrirá as despesas compartilhadas. Eu entreguei a ela uma folha de papel. Ela lista os custos essenciais para administrar a casa: hipoteca, serviços públicos, telefone, gás, água, esgoto, impostos e seguro. De agora em diante, somos essencialmente colegas de quarto. Você precisará depositar metade do valor total listado aqui na conta da casa todo mês. Nós dividiremos a casa, com exceção de 2 quartos. Você ficará com o quarto principal e eu ficarei com o antigo quarto da Carol. Por que você está se mudando para o quarto da Carol? Você deveria ficar no quarto principal comigo. Depois de testemunhar o que estava acontecendo naquele quarto, não há chance de eu ficar lá, dormir naquela cama ou ter qualquer coisa a ver com a mulher que vi se envolvendo naquelas atividades naquela cama. É isso que precisamos discutir, Frank. O que você testemunhou não é o que você está supondo. Claro que sim. Eu vi você com outro homem em nossa casa, na nossa cama. Tudo bem, Frank. Mas você precisa perceber que era só isso. Intimidade física. Não havia conexão emocional. Estava apenas satisfazendo minha curiosidade. Eu te amo, Frank. Sempre amei e sempre amarei. Meus sentimentos por Stan eram puramente luxuriosos, e foi uma ocorrência única motivada pela curiosidade. Se você não tivesse voltado para casa, não saberia e não teria acontecido de novo. Mas, Diane, esse é o problema. Eu voltei para casa e estou completamente ciente do que aconteceu. Saber muda tudo. Você traiu minha confiança, o que significa que não posso contar com você. Cada palavra que você profere agora precisa de escrutínio para discernir a verdade da falsidade. Você alegou me amar. O amor pode coexistir com a traição e o desrespeito? Você pode alegar amor enquanto traz outro homem para nossa casa e compartilha nossa cama? A mesma cama onde teríamos dormido juntos? Quanto amor e respeito você me mostrou ao me oferecer as sobras de outro homem, sabendo que poderíamos ter feito amor naquela noite? Não, Diane, não posso mais confiar em você. Você diz que foi um erro único que nunca mais será repetido. Mas posso acreditar em você? Tenho apenas sua garantia, mas sua credibilidade está abalada. Poderia ter sido a 10ª vez já, com planos para mais. De qualquer forma, mesmo que fosse verdade, você ainda me traiu. Você violou os votos que fizemos. O que te levou a colocar em risco o nosso casamento? Por qual curiosidade valeu a pena arriscar tudo? Ela desviou o olhar, dizendo: o tamanho do instrumento dele. Você deve estar brincando. O tamanho do instrumento dele? Por que diabos você estaria interessado nisso? Algumas das garotas do escritório se encontraram com ele e não paravam de falar sobre o quão ótimo era. Ouvi todas as histórias delas, mas não prestei muita atenção até que ele começou a mostrar interesse em mim. Mesmo assim, demorou um pouco para que eu começasse a pensar sobre isso. Você está dizendo que ele foi o primeiro a mostrar sinais de atenção? Eu suponho que sim, mas eu não prestei muita atenção nisso no começo. No entanto, eu gostava da atenção, e que tipo de mulher não gosta de se sentir atraente? Na minha idade, a atenção de um homem 10 anos mais novo que eu aumentou significativamente minha autoestima. Almocei com ele algumas vezes e dancei com ele em festas do escritório algumas vezes. Foi durante a dança que pensei nas histórias que tinha ouvido. Várias vezes o senti se aconchegar em mim e ele realmente me pareceu bem atraente. Quanto mais eu pensava nessas histórias, mais curioso eu ficava. Você é o único homem com quem eu já tive um relacionamento próximo. Eu me perguntava como seria outro homem, especialmente um que, segundo rumores, era tão rico quanto Stan. Ele continuou me seguindo e eu continuei pensando, até que eventualmente minha curiosidade levou a melhor. Então você está dizendo que as outras garotas no escritório estavam discutindo as proezas de Stan na cama? De quantas garotas estamos falando? Cerca de 7 delas.
Então Stan teve um relacionamento com 7 delas. Foi o que eles alegaram. São 7 só no seu escritório? Stan parecia ser muito promíscuo. Você já pensou que alguém que teve tantos parceiros poderia pegar uma infecção? Vamos lá, Frank. Se fosse o caso, essas meninas provavelmente teriam sido infectadas por ele, e acredite, a notícia teria se espalhado instantaneamente pelo escritório. Você pode ter uma IST sem nenhum sintoma, Diana. Às vezes, pode levar meses até que os sintomas apareçam. Se eu fosse você, pensaria em fazer um teste. O ponto de tudo isso, Frank, é que Stan não importava para mim. Não havia sentimentos de amor entre nós, e nem posso dizer que era muita simpatia. Não foi essa a impressão que tive quando entrei na sala. Você sabe que eu gosto de intimidade, Frank, e sabe o quão expressivo eu posso ser em momentos como esse com você. Então eu fiz um pouco de barulho. Eu não tinha nenhum sentimento especial por Stan. Foi um erro, Frank. Um erro sério, do qual me arrependo profundamente. Posso garantir que isso não vai acontecer de novo. Eu te amo, Frank, você sabe disso. Você não pode desistir de 25 anos de bons relacionamentos por causa de um passo errado. Não vou desistir de nada, Diana. Foi você quem colocou tudo em risco ao trazer outro homem para nossa casa e para nossa cama. Com isso, levantei-me da mesa da cozinha, subi para o escritório e mergulhei na papelada. Eu tenho sono leve, e naquela noite, cerca de 1 hora depois de ir para a cama, fui acordado pelo som da porta do quarto se abrindo. Diana entrou silenciosamente, fechando a porta suavemente atrás dela. Como era verão, eu estava deitado em cima de um cobertor. Diana se inclinou sobre mim e queria algo mais. Ela sempre me causava essa impressão, mas parecia que ela estava tentando reconquistar meu favor com esse gesto. No entanto, eu a surpreendi ao empurrá-la para longe. Deixe-me em paz, Diana. Não estou interessado em ser a sobra de alguém. Ela saiu da sala em lágrimas. Por fim, depois de uns 20 minutos, adormeci novamente, e ninguém me incomodou pelo resto da noite. Na manhã seguinte, quando desci depois do banho, Diana estava fazendo café na cozinha. Eu a cumprimentei com um grunhido evasivo e a ignorei até o café ficar pronto. Enchi minha caneca de viagem e fui trabalhar, mal falando com ela. Mais tarde, por volta das 10, liguei para Arliss North e contei a ela o que eu tinha encontrado. 7 outras garotas? Foi o que ela alegou. Parece que seu marido era bem charmoso no escritório. Você confia na versão dela dos acontecimentos? Antes de eu pegá-la e seu marido, eu teria acreditado em qualquer coisa que ela dissesse, mesmo que ela alegasse que o sol estava nascendo no oeste. Mas agora? Não tenho certeza. Pode ser verdade, ou talvez ela esteja apenas tentando minimizar o que aconteceu me fazendo pensar que não foi grande coisa. Quem sabe? A confiança foi pela janela quando ela foi pega. Tudo o que ela diz agora tem que ser levado com um grão de sal. Você já decidiu o que fazer? O casamento acabou, mas se for para haver um divórcio, ela terá que tomar a iniciativa. Agora, meu plano é apenas vivermos juntos. Seremos colegas de quarto, nada mais. Não vou me arruinar financeiramente porque ela não conseguiu manter isso nas calças. E você? Já descobriu seus próximos passos? Ainda estou avaliando minhas opções. Vamos manter contato, Frank. Claro, Arliss. Boa sorte para você. Durante a semana seguinte, garanti que estaria fora de casa antes que Diane acordasse, encontrando maneiras de me ocupar até tarde para evitar ir para casa. Apesar de Diane estar me esperando acordada, eu a ignorei deliberadamente. Quando o próximo fim de semana chegou, ela tentou se juntar a mim na cama mais uma vez, mas eu a instruí severamente para ficar longe e me deixar em paz. Frank, por favor, não faça isso comigo. Eu te amo e quero ficar com você, Diane implorou. Eu não quero você, Diane. Você causou danos irreparáveis, eu respondi. Ó Deus, Frank. Foi um erro, só uma vez. Eu nem falei com ele desde que ele foi embora. Por favor, me dê outra chance. Sei que estava errado e sinto muito.
Juro que não vai acontecer de novo, implorou Diane. O problema, Diane, é que não posso ter certeza de que foi só uma vez. Ele pode ter sido seu terceiro ou quarto amante ou até mesmo seu 10º. Você ainda pode vê-lo durante seus intervalos de almoço em um motel. Quando eu te peguei com ele, você destruiu minha confiança, Diane, e não posso confiar que você seja sincera comigo de novo, expliquei. Por favor, Frank, deve haver uma maneira de consertar as coisas entre nós. Eu farei qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, Diane implorou desesperadamente. Sinto muito, Diane, mas não há chance de nos reconciliarmos porque eu não quero me reconciliar. Ver você com North enrolado nele e ouvir você implorar por mais matou qualquer sentimento que eu tinha por você, mas olhe para isso positivamente. Você está livre para explorar seus desejos agora. Só não aqui. Esta casa é um terreno neutro. Leve seus parceiros para outro lugar, e eu farei o mesmo. Parceiros? Não viverei sem uma vida amorosa. Tive oportunidades, mas permaneci fiel por causa dos nossos votos. Você quebrou os seus, o que me libertou dos meus. Pelo menos não vou trazer meus assuntos aqui onde você pode ver. Ela olhou para mim e eu pude discernir seus pensamentos. Estava claro que ela acreditava que, ao dividir a casa e passar tempo juntos, ela poderia gradualmente se reintegrar à minha vida. Era exatamente isso que eu queria que ela pensasse. Então resolvi sobrecarregá-la com uma responsabilidade. A única razão pela qual estou concordando com esse arranjo é porque não estou interessado em enriquecer advogados por meio de um divórcio, e não estou disposto a abrir mão do conforto da minha casa para morar em um apartamento. Perder o acesso à minha garagem, oficina e pátio não é algo que estou disposto a sacrificar. Você tem duas opções, Diane, ou se adapta à nova situação ou não. Se escolher a última, você pode se mudar ou assumir as prestações e despesas da casa enquanto eu encontro outro lugar para morar. Você diz que me ama genuinamente, então aqui está sua oportunidade de demonstrar isso. Ou aceita a coabitação ou fica com a casa, privando-me assim da minha garagem, oficina e pátio, assim como você me privou da minha esposa. A decisão é sua. Há espaço para negociação? Não consigo ver como, Diane. Ela permaneceu em silêncio por um momento, então deu o golpe final. Quais são seus planos para as fotos, Frank? As fotos? As que você capturou no seu celular. Ela não tinha falado com North desde que ele saiu furioso de casa? Como então ela sabia sobre as fotos do celular? Essa narrativa foi inventada por Arlise e repassada ao marido dela dias depois que peguei Diane e North em nosso quarto. Não, eu não podia mais confiar em nada que Diane dissesse. Eu não conseguia me forçar a machucá-la fisicamente, e expulsá-la de casa traria mais problemas do que punição. No entanto, submetê-la ao meu tratamento silencioso infligiria um tormento mental sobre ela, o que era o melhor que eu poderia esperar. Eu sabia que ela ainda nutria sentimentos por mim, agarrando-se à pequena chance de redenção. Mas isso nunca iria acontecer. Minhas emoções por ela morreram no momento em que a vi com North. Quanto mais ela se apegasse à esperança, mais minha vingança duraria. Com minha vingança contra Diane resolvida, mudei meu foco para Stanton North. As descobertas dos detetives particulares confirmaram minhas suspeitas. Apesar de ter sido pego por mim e sua esposa descobrindo sua infidelidade, isso não o deteve nem um pouco. Ele ainda estava envolvido em casos extraconjugais com 5 mulheres, além de sua esposa. Durante as 3 semanas em que os investigadores particulares o rastrearam, ele não interagiu com Diane. Mas ele estava envolvido com 2 de suas colegas. Uma delas, Mary Ellen Bingham, tinha um marido que trabalhava no turno da tarde. Toda terça e quinta-feira depois do trabalho, North visitava Mary Ellen em sua casa na Sunflower Way, ficando por 2 horas antes de ir embora. Olhando para o meu relógio, percebi que se ele seguisse sua rotina, ele sairia de casa em 10 minutos. Eu estava estacionado a um quarteirão de distância e do outro lado da rua. Saí do meu carro e me aproximei da residência Bingham circulando atrás da garagem. Ao chegar, coloquei luvas de látex e uma máscara de esqui. Mary Ellen tinha uma garagem para 3 carros. Após a visita de North,
Ele entrou na garagem, estacionou e fechou a porta rapidamente para que os vizinhos não conversassem sobre o hóspede de Mary Ellen. Eu não gostaria que os rumores chegassem ao marido de Mary Ellen, não é? Usando uma pequena chave de roda, quebrei a fechadura da porta dos fundos da garagem e esperei North aparecer. Quando a porta que dava para casa se abriu, North saiu, mas foi recebido pelo olhar de Mary Ellen, que o viu sair. North convulsionou no chão da garagem devido à descarga de uma arma de choque de 50.000 volts. Antes que Mary Ellen pudesse expressar seu choque, falei no que esperava não ser um tom muito sério. Se você fizer um barulho ou contatar as autoridades, seu marido descobrirá tudo. É melhor você voltar para dentro e agir como se nada estivesse acontecendo aqui fora. Não vou matá-lo, mas fique tranquila, outro marido que ele traiu terá justiça. Ela recuou e fechou a porta. Mary Ellen me reconheceu das reuniões para as quais Diane me levou, mas eu confiei na máscara de esqui e na voz alterada para esconder minha identidade dela. Eu não podia arriscar que ela chamasse a polícia, então tive que agir rápido. Assim que ele tirou as calças, eu me vinguei. Ele tinha orgulho de suas posses, não tinha? Bem, valeu a pena pagar caro por isso. Eu causei muitos danos ao instrumento dele. Eu acertei mais alguns socos antes de pegar minha carteira e talão de cheques e sair correndo rapidamente. Não havia sirenes, parece que Mary Ellen não alertou as autoridades. Enquanto eu dirigia para longe, pensei em minhas ações. Incerto sobre a extensão dos danos causados pela perseguição de gado, eu curtia cada grito que North ouvia. Nunca descobri como as coisas acabaram com Mary Ellen. Ela conseguiu remover North sem ser notada, deixando seu marido no escuro? Ou ela teve que procurar ajuda médica para North, o que levou a uma explicação difícil com seu marido. Ainda usando luvas de látex, coloquei minha carteira e talão de cheques em um pacote preparado e enviei para Arlise em seu escritório. Nenhuma nota foi anexada, e eu negaria que soubesse sobre isso. E ainda assim, quando seu marido com dor voltar para casa e suas coisas chegarem pelo correio, ela provavelmente suspeitará de quem está por trás disso. 3 semanas após meu pequeno encontro com North, recebi uma ligação de Arlise. Você está livre para almoçar? Não fiz nenhum plano. Por que pergunta? Acho que é hora de nos encontrarmos pessoalmente. Que tal meio-dia no Lido? Eu serei a mulher ruiva examinando nervosamente cada homem que entra, tentando descobrir qual é você. Meio-dia funciona para mim. Eu não a vi examinando rostos nervosamente, mas ela foi fácil de identificar como a única ruiva no lugar sentada sozinha. North era um completo idiota por estar traindo ela. Ela era deslumbrante. Eu me aproximei da mesa dela. Senhora North? Não, Frank, é Arlise. Você não me chama de Senhora North desde o nosso primeiro telefonema. Sentei-me em frente a ela e perguntei, posso perguntar o que a levou a me convidar para almoçar? Eu só queria dar uma boa olhada no homem que continua bagunçando minha vida. Sou eu quem está bagunçando sua vida. Como assim? Você me fez encarar a verdade. Eu suspeitava do que ele estava fazendo, mas esperava que não fosse assim. Então, apesar das minhas dúvidas, dei a ele outra chance por sua insistência, mas então você o despojou de seu maior poder. Não estou entendendo. Sim, está. Stan pode ser um bom ganha-pão e um pai decente, mas o que o tornou excepcional foi sua habilidade na cama. Preste atenção ao tempo passado. E eu sou o responsável por remover isso? Como? Não se faça de inocente, Frank. Nós dois sabemos quem o machucou tanto. Não tenho ideia do que você está falando. Claro que você não quer, mas desde então, não importa o que você faça com ele, ele não pode trabalhar e não finja que não entende o que quero dizer. Sua técnica de assinatura é enviar carteiras pelo correio. Naquele momento, a garçonete se aproximou para anotar nosso pedido. Enquanto Arlise pedia uma salada e chá gelado, eu discretamente a avaliei. Sem dúvida, seu marido foi tolo por ter ficado em casa. Além de deslumbrante, Arlise provou ser bastante perceptiva. Bem, ela perguntou. Bem, o quê? Estou satisfeito. A que você está se referindo agora? O quê?
Você não esperava que eu notasse que você estava me olhando agora? Fui pego de surpresa e sabia disso, então simplesmente sorri tolamente e respondi. Quem? Eu. Sim, você. E espero que goste do que vê porque o verdadeiro propósito desta pequena reunião é oferecê-lo a você. Não tenho certeza de qual expressão eu tinha no rosto quando ela falou, mas ela continuou. Sou uma garota muito atraente e já que você tirou o brinquedo de mim, acho justo que você assuma o papel dele. Fui pego de surpresa e não sabia o que dizer. Ela riu e comentou. Aposto que você não esperava por isso. Esperava? Para ser honesto, nunca me ocorreu. Bem, Frank, é assim que eu vejo. Você me privou de um parceiro, então é justo que você tome o lugar dele. Além disso, existe uma maneira melhor de se vingar de sua esposa e meu marido? Não tenho certeza, Arliss. A oferta é tentadora, mas não tenho certeza se é sensata. Se eu der a Diana uma razão para pedir o divórcio, isso pode atrapalhar a situação em que estou agora. Você não vai se divorciar dela. Descrevi minhas ações e ela sorriu. Você é má, não é? Mas não se preocupe. Não pretendo espalhar isso por todo lugar. Se Stan não recuperar o direito de usar seu equipamento, eu vou me divorciar dele e não quero que ele tenha motivos para uma reconvenção. Você está falando sério? Pode apostar. Foi assim que meu caso com Arliss North começou. Isso já vem acontecendo há mais de um ano e não há fim à vista. O instrumento do marido dela ainda não está funcionando. Os médicos dizem que não há causa física, então é mais provável que seja um problema psicológico. Os planos de Carly são ficar com ele até o fim do ano, e se ele ainda não puder se apresentar, ele está fora. Até onde eu sei, Diana não está namorando ninguém. Mas ela sabe que eu estou namorando. Ela simplesmente não sabe com quem está. A percepção de que estou com outra pessoa a corrói por dentro, mas ela continua se segurando, esperando por um milagre que não vai acontecer. Eu não poderia ter pedido uma vingança melhor.